Oi, gente, boa tarde. Mais uma conversa nossa aqui, né? Que eu vou dar o tema hoje será eu mesmo, né? É uma. Vou contar para vocês aqui uma breve história do meu tempo. Meu nome é João Bosco, né? Nasci no estado de Sergipe, lá em Tobias Barreto, 1951, janeiro de 1951. Esse foi o meu local de nascimento, lá numa cidade que a gente chama de uma cidade sertaneja, né? No sertão de Sergipe. Minha família, né? Toda ali da região, ali é fronteira, Sergipe, Bahia, Rio Real, né? Você atravessou o rio, atravessou a ponte, está na Bahia, né? Era assim, então a maior parte da minha família materna ficava no lado da Bahia, né? Nas roças ali, da Terra Vermelha, né? Da Caatinga de Cima, do Campo do Amaro, né? Tudo ali é Bahia. E a minha família paterna, que eu pouco conheci, né? Morava mais ali para o lado de Estância, mais perto de Aracaju, né? Já no lado sergipano. Então minha mãe com meu pai formaram a união de uma baiana, né? Nascida ali na área que pertence, né? Acho que ainda hoje à cidade de Itapicuru, e o meu pai em Sergipe. Bom, meu pai e minha mãe se casaram jovens demais, imaturo, como era muito comum na época, né? E depois, logo depois, 2 filhos vivos, né? Que fui eu e o meu irmão, que até recentemente era vivo, né? Faleceu há uns 2 meses. E meu pai se separou da minha mãe, né? Minha mãe já tinha tido eu, meu irmão e mais 2 outros filhos que não sobreviveram. Em seguida, minha mãe se juntou com um outro camarada lá, teve mais 2 irmãs, minhas 2 meia-irmãs, né? E depois disso, minha mãe foi embora, né? Foi ver para o sul da Bahia, totalmente desconectada, né? E nós ficamos com a minha avó lá em Tobias Barreto. Eu, o meu irmão e minhas 2 irmãs, né? Todos ali na faixa dos... Eu, mais velho, né? Eu sou o primogênito, 4 anos. Né? A escadinha. Depois disso, 51, aí nós temos 51, 55. Lá na década de 60, eu já com 9 anos, eu presumo assim que eu me lembre, né? Veio aquela crise dos anos 60, que isso aí está nos livros de história. A minha avó se mudou para o sul da Bahia, né? Com todos nós, lógico. Minha mãe eu nem sabia para onde andava nessa época. E nós viemos morar em Gongogi, né? Uma cidadezinha aqui na zona do Cacau baiana. Depois disso eu devo ter chegado lá com uns 10 anos, 10, 11 anos. E depois disso as coisas foram ficando, e aí eu descontente naquela cidadezinha, né? Tinha um rio bacana, tinha liberdade, mas não era o que eu queria. Eu queria muito mais do que aquilo, né? Nesse meio tempo, minha mãe se reaproximou de nós, né? Eu já tinha tentado 2 fugas de casa, né? Aos 13 anos, depois aos 15. E depois disso eu resolvi sossegar o facho, combinei com a minha avó que com 18 anos eu iria embora. Saí um pouco antes de completar 18 anos, juntei minhas poucas coisas e peguei o rumo de São Paulo, que era o que todo nordestino com um pouquinho mais de coragem fazia, né? Hoje equivaleria a uma viagem à Europa, Estados Unidos, Canadá e companhia bela.
Quando eu estou falando dessa parte da minha vida, né, eu estou querendo trazer para os demais, para aqueles que um momento ou outro acessarem esse vídeo, né, como é possível a gente ressignificar aquilo que nós recebemos de herança, seja ela genética, seja ela ambiental, familiar, né, e vestir novas personalidades, né? Não é nada fácil, né? É evidente que não. Bom, no final dos anos 60, ainda em 1969, eu cheguei em São Paulo, né? Fui morar com um tio meu ali em Osasco. E logo com 15 dias eu já vi que não daria certo, eu juntei as coisinhas e fui embora para casa da minha tia em Carapicuíba, né? Fui morar em Carapicuíba. Tentei, na época, ingressar numa escola em Carapicuíba e fui barrado por uma secretária, como a maioria das secretárias, se não forem bem instruídas, barram, né? Não quis nem olhar para minha transferência, acho que achou que eu já era grande demais para a escola, né? Enfim, eu não consegui entrar na escola formal e eu fiquei pé da vida, né? Evidente. Mas eu resolvi que aquilo não iria me deter. Então, eu não procurei outra escola e procurei trabalho, fui trabalhar. Né? Tinha um razoável cabedal, havia lido muitos livros, procurei ler mais ainda, né? E fui deixando a escola para trás, né? Trabalhei em algumas empresas em São Paulo, né, até os anos 1974. Em 74 tinha uma crise energética se estabelecendo no país. Eu acabei, né, com a menina que eu namorava na época, me mudando para São José dos Campos. Né, já em Baixa, né, eu só vim saber disso depois, como é que se configurava o meu desconforto, o meu desassossego. Fazia que nem... não é nem um pêndulo, né? É uma gangorra, né? Uma hora em cima, outra hora embaixo, uma hora em cima, outra hora embaixo. Sei que vim parar em São José dos Campos, né, em 74. E achava uma cidade estranha pra caramba, né? Porque estava em início a Embraer, a Petrobras sendo construída, né? Tinha bastante trabalho. E eu sei que eu acabei me encaixando na Votorantim, né? Fui trabalhar na Votorantim. Usava um óculos de grau fortíssimo, né? Tinha uma miopia de acima de 20 graus, mas tinha muita vontade de vencer. Não ia deixar que uma miopia qualquer me atrapalhasse. Enfim, depois de quase 2 anos na Votorantim, eu pedi demissão da Votorantim e fui trabalhar no supermercado. Fui organizar a escrita, né, a parte gerencial do supermercado, né, nesse supermercado de São José dos Campos. Durei 6 meses, né? 6 meses, 7 meses, né? Saí desse supermercado, ganhava um dinheiro razoável, não ganhava pouco não, ganhava bem. Né? Passei uns perrenguezinhos, fui trabalhar em São Paulo, voltei para São Paulo, né? Fui trabalhar numa indústria como escriturador fiscal, né? Fazendo a escrita fiscal dela. Tudo era na mão, era no Cardex, era muito interessante, né? Hoje em dia, falar disso aí, acho que pouca gente acredita. Mas as minhas raízes já estavam em São José dos Campos, né? Eu namorava a menina com quem eu me casei, né? E voltei para São José, achei um emprego melhor, né? Me casei, né? E aí a vida se estruturou melhor, né? Vieram os filhos, mas aí vieram as crises dos anos 80, 82, 83, eu já não era nem gangorra, eu me sentia uma casca de noz no meio da tempestade, era como eu me definia. Várias poesias que eu fiz, né, no tempo que eu gostava de fazer crônicas e poesias, era onde eu colocava o meu sofrimento, o meu desassossego, a minha inadequação, né? Eu sempre me defini como uma folha
às vezes uma folha, às vezes uma casca de noz na tempestade. E aí, 30 anos de casamento, né, nos perrengues para cima, para baixo, criando os filhos, né, eu consegui um período, um hiato, né, importante de 8 anos numa empresa, né, 8, 10 anos de calma, né, foi de 88 até... de 87 a 95, quase 96, 9 anos. É um ciclo, realmente um ciclo, em que eu consegui criar os filhos, consegui dar uma formação universitária para a mulher, né? E depois disso fui morar em Sergipe com aquele meu pai que eu pouco conhecia, né? Não com ele, mas morar perto dele. Aproveitei para cair fora de São Paulo, que estava me sentindo muito pressionado, né? Fui parar em Sergipe. As coisas não estavam boas em São José dos Campos. Fui parar em Sergipe, fiquei de 96 a 99, né, em Sergipe. Lá fiz um jornal, né, já tinha outra cabeça, já estava um pouco mais ambientado, né? Aí em 99 vim aqui para a Bahia de novo, né, batendo assim que nem bola de ping-pong. Vim aqui para Itabuna, Ilhéus, fiquei um ano morando em Ilhéus, quase um ano eu acho. E vendi revista, assinatura de revista. Sei que um ano depois eu voltei para São Paulo, né, com aquela síndrome, quase síndrome do pânico mesmo. Não conseguia nem andar na rua direito, meio perdido, né, e fui me encontrando aos poucos. E aí eu resolvi deixar de ser autodidata, fui fazer o primeiro e o segundo grau, né, naquela forma, como é que se chama mesmo? Supletivo. Mas foi uma coisa assim tão... Eu tinha uma estrutura razoável de conhecimentos que eu consegui fazer o primeiro e o segundo grau em um mês. Ainda se conseguia fazer isso. Liquidei todas as provas e recebi o certificado de conclusão do segundo grau. Sei que aprendi noções de física, de química, de biologia. Foi muito legal, né? Inglês eu já dominava razoavelmente bem, né? Português melhor ainda. Geografia eu dominava tudo, então as minhas notas foram acima de 8, 9, 10 algumas, né? Enfim, depois disso veio a separação desse primeiro casamento, né? Um pouco tumultuada e muitos tumultos também até a separação. Eu fui para uma faculdade de psicologia, né? Fiquei 4 anos lá, né? Me cansei, mas fiquei 4 anos. Antes disso eu tinha feito um curso de massoterapia, sim, né? Concluí esse curso de massoterapia, né? A duras penas, porque para eu concluir um curso é uma coisa complicada, tem que ser bom, eu tenho que gostar, né? Mas eu realmente, e era uma das coisas que eu queria deixar aqui, né? Eu gostava muito de quando eu era autodidata, de quando a maior parte do meu conhecimento vinha pelo autodidatismo. Mas confesso que não foi ruim ir para uma faculdade, né, e para fazer um curso de massoterapia. Antes de fazer o curso de massoterapia, eu já tinha aprendido os movimentos de massagem com uma amiga minha, que foi quem me levou para esse curso, na verdade, né? Muito querida. E como eu disse, né? Aí, a partir daí, eu passei a ser massoterapeuta, passei a ser terapeuta de discurso, né? E já num segundo casamento, né, que foi muito bom, durou 9 anos, um outro ciclo, né? Esses ciclos de 9 anos, de 5, de 9 anos se repetem muito na minha vida. Eu com mais ferramentas, né, mais estruturado, já tinha feito uma casa lá em Monteiro Lobato, já sabia como era fazer uma casa, já vivia mais na zona rural, né? Terminado o casamento, eu no período de luto, né, eu vim parar aqui de volta no sul da Bahia. Na verdade, minha intenção, eu já disse em alguns outros vídeos, era ir para o Amapá, né, bem para longe, no Amazonas. Eu me via já com
uma lancha, né, a motor, né, uma voadora no rio Amazonas, ou nos outros rios ali, o que não falta é rio, né? Mas, enfim, eu acabei vindo parar aqui no sul da Bahia, né? Uma Cururupitanga, onde estou até hoje, né? E com outras experiências de vida, com muita resiliência, né? Aprendendo a lidar como um legítimo valete de copas, né? Com recursos não muito grandes, né? Grandes eu tenho a terra, né? Que é uma terra vasta, uma terra com bom tamanho, né? E fazendo o melhor proveito do que eu tenho, né? Investir, né, nesse meio tempo, investir aqui nas mídias sociais, né, nas redes sociais, investir na internet, ainda vou investir mais pesado ainda em aparelhamento, né? Eu sei que esse aqui é um campo muito fértil, né? Muito bom para você levar seu modo de vida, sua visão de mundo para bem mais pessoas, né? E assim fazer a diferença na vida das pessoas. Meu objetivo é melhorar minha própria vida e fazer a diferença na vida das pessoas. Quem se aproxima de mim, seja paciente, seja um inscrito no meu canal, uma pessoa da página do meu YouTube, se me procurar, eu estou ali, sempre pronto, sempre apto a acolher, a dar uma devolutiva, né? A responder a um questionamento. Então, assim, em linhas gerais, eu nem vi em quanto tempo já eu estou gravando esse vídeo, mas em linhas gerais, é sobre isso que eu queria trazer aqui, né? Essa minha vida, né? Essa é a minha história de vida, essa é a minha breve história do tempo. É isso aí. Quem viu esse vídeo até aqui, quem quiser saber de mim, né, tá aí no próprio YouTube, tá aí no Facebook, tá em outros canais. Eu tô aqui na Cururupitanga. Quem quiser conhecer a Cururupitanga, me pergunte como fazer para isso. Quem quiser passar uma temporada por aqui, entre em contato. Quem quiser aprender tarô comigo, entre em contato. Quem quiser aprender massoterapia, né? O João está aqui pronto para auxiliar cada uma dentro da sua jornada para tornar a sua visão de mundo muito melhor. Como exemplo pessoal, eu posso dizer para vocês que a gente não deve se deter diante das dificuldades. Não é transformar essa dificuldade pequena, não é fazer de conta que não existe dificuldade. É ter exata noção da dificuldade, né? E o que fazer para dar conta das demandas que a vida nos coloca em face. Isso eu aprendi a fazer, né? Aprender a se organizar, que para mim não é uma coisa fácil. Eu sou um sujeito muito desorganizado, preciso estar sempre me cobrando para me organizar, para me disciplinar, né? Para vencer a procrastinação, não é? Para não, como alguns terapeutas costumam dizer, né? Para não deixar que a homeostase me coloque grades, não é? Sempre está saindo nem gosto de dizer da zona de conforto, né? Mas sempre está buscando uma motivação para seguir em frente, não é? Para fazer com que a minha jornada me traga coisas novas. Gosto da novidade, afinal de contas eu sou um aquariano. É isso, pessoas. Essa foi a história do João, né? Não uma história completa, evidentemente, uma breve história, um resumo assim, né? Querendo saber, entrar em contato comigo, querendo saber das ferramentas de terapia que eu tenho, né? Das coisas que eu trabalho, da minha Cururupitanga. Estou por aqui.
Um beijo aí para todo mundo, um abraço carinhoso e que sejam bem-vindos à minha página, que sejam bem-vindos a todas as minhas ferramentas de mídia.